qualidade de vida só com acolhimento, proteção e segurança. Se esse assunto te interessa, vem com a gente. Pessoal, está no ar o Escolhas. Escolhas que acreditam em conversas. Conversas que constroem, e essas conversas só são possíveis porque contamos com patrocinadores mais que especiais. A Maria Prado Beauty, que se você ainda não conheceu, está perdendo uma excelente oportunidade de trabalhar a sua autoestima e seu empoderamento feminino. E também a Atos Print Visual, que transforma qualquer ideia em algo muito criativo e concreto. E hoje eu tenho uma notícia muito especial para dar para vocês. É com muita alegria que a gente recebe a nossa mais nova patrocinadora, a Una, que trabalha com cosméticos, mas cosméticos que mudam vidas. Cosméticos que fazem parte do seu dia a dia e que com certeza você vai se encantar. E eles acreditaram em boas conversas e boas escolhas. Pessoal, falando em qualidade de vida, a gente fala de proteção, acolhimento e segurança. E hoje, com muito prazer, a gente recebe aqui na nossa cidade de Teresópolis o Coronel José Roberto Vale Ferreira, comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar da nossa cidade, com mais de 25 anos de serviço à população. E a Ellen Santos de Moraes, da Patrulha Maria da Penha, que atua no acolhimento de mulheres em situação de violência. Sejam muito bem-vindos, Ellen e Coronel. Obrigado, Diane. Prazer estar aqui. Obrigada, Diane. Prazer estar aqui colaborando. Gente, sou assistente social, a gente estava conversando nos bastidores. E como assistente social, a gente acredita que as políticas públicas elas têm que trabalhar de forma integrada. Com certeza. Então, ter uma representante da política pública de segurança aqui, que obrigatoriamente tem que trabalhar com saúde, educação e assistência, para a gente é um prazer. Eu já vou falar um pouco das minhas escolhas, porque minhas escolhas em estar fazendo podcast hoje, a minha escolha em estar na cidade de Teresópolis tem muito a ver com o trabalho de vocês, com um belíssimo trabalho. Então, de antemão, antes de estar iniciando perguntas, eu quero de fato enaltecer, sem nenhuma demagogia, porque os dados vão comprovar isso e vocês vão acompanhar com a gente ao longo dessa conversa o belíssimo trabalho que vocês têm desempenhado para a nossa cidade. Então, desde já, o meu muito, muito, muito obrigada. Obrigado. Queria saber, Coronel, por trás dessa farda, e a gente estava aqui nos bastidores batendo esse papo, tem uma pessoa, né? Por trás de cada policial tem uma pessoa. Quem é o coronel que hoje comanda o 30º Batalhão da nossa cidade, mas que resolveu ingressar na Polícia Militar? Eu sempre digo, né? Às vezes, quando eu estou conversando, na palestra, para alguém, pessoal de fora, eu sempre falo que eu faço compra no supermercado, né? Que eu vou na farmácia, que eu me divirto com a minha família, que eu vou na praia, né? Porque às vezes o pessoal acha que o policial, ele mora dentro de um cocum, né? Então, verdade. Ele é só policial, né? Então a pessoa enxerga o policial como um ser ali que veio pro planeta ser policial. E na verdade, a gente até às vezes não reconhece o policial sem estar fardado, né? Às vezes as pessoas me cumprimentam fardado e eu vou cumprimentar as pessoas. Às vezes quando eu não estou fardado, as pessoas não reconhecem. Não reconhecem, né? Aí, isso acontece muito também, e acontece comigo também, né? Então, assim, é legal esse espaço, dizer realmente que a gente está aqui, que a gente somos seres humanos, sofremos, né? Temos nossas escolhas, né? Somos consequências das nossas escolhas, né? E assim, há 29 anos atrás, eu escolhi fazer prova para a polícia, até por questões... meu pai era militar, então assim... Tem um histórico familiar. Tem um histórico familiar, não da polícia, ele era do exército. Mas... E aí eu me empolguei com a profissão, me empolguei com outros amigos. Eu morava numa vila militar, né? Então eu tinha... o meu ciclo de relacionamento eram todos filhos de militares, né? Embora meu pai fosse engenheiro... Os militares, eles mudam muito, né? De 2 em 2 ou 3 em 3 anos, eles estavam sempre se renovando ali, né? Pelo menos os filhos oficiais. E como meu pai era engenheiro, a gente não mudava muito, assim, não tinha essas transferências, né? Então, assim, alguns dos meus amigos mais velhos acabaram fazendo provas, tanto para o Exército, Marinha, e uns fizeram para a polícia. E eu nem sabia que existia academia de polícia na época.
Então, assim, através das histórias deles, que eu acabei me empolgando e acabei fazendo concurso. Fiz concurso aqui, fiz concurso para Minas Gerais, acabou que eu passei aqui. Passei nos dois, né? Acabei escolhendo ficar no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tá levando, estamos aí, trabalhando. É uma escolha que a família toda faz junto, né? A família de um policial, ela vive a vida do policial. Você concorda comigo? Assim, entre aspas. Porque, assim, eu tenho uma criação um pouquinho diferente, né? Meus pais se separaram cedo, eu tinha 6 anos quando eles se separaram. Eu acabei ficando com meu pai, não acabei ficando com a minha mãe. Então, assim, meu pai trabalhava muito até para sustentar a gente. Eu morava dentro de uma vila militar, então ele tinha preocupação zero com segurança. Verdade. Então, assim, dentro da minha infância, né, foi uma infância muito feliz, porque eu ali era moleque, eu tinha a Fortaleza de São João, para quem conhece, na Urca, que é hoje o Centro de Educação Física do Exército Brasileiro, né? Ali à disposição, eu tinha 2 praias ali, E aproveitou brincar na rua, né? Que hoje está cada dia mais escasso. Não, eu era moleque, eu acordava às 7 horas da manhã e só ia para casa às 6, assim, sabe? Ia pra praia, caçava tatuí e comia tatuí com os amigos. Subia no pé de mangueira, era moleque mesmo. Moleque. Agora, moleque numa área ali protegida, dentro do Forte São João. Então, assim, meu pai não se preocupava zero comigo, só quando eu me machucava, né? Aí chegava assim, o tampão do dedo, chegava com o joelho ralado, né? Aquelas coisas de criança. Mas, então, quando eu decidi fazer prova pra polícia, engraçado, morava mais eu e meu pai, né? A minha mãe acabou também, ela iniciou outro relacionamento, foi morar fora do país. A minha irmã também acabou casando e morando também fora do país muito cedo. Então era muito eu e meu pai, né? Então, como a gente é militar, a gente acabou se entendendo muito. Então, assim, eu nunca tive essa coisa muito da família participar das minhas escolhas. Né? Então, minhas escolhas sempre foram muito... Teve autonomia para poder tomar essas decisões. Não era coisa que eu sentava aqui assim, vamos debater? Não, eu falava assim, escolhi fazer isso. E no início, né, meu pai assustou, né? Porque falou assim, polícia, né? Caramba, tal, perigo, não sei o quê. Mas depois ele sempre me deu muita força para tudo. Aí passou 2, 3 dias e já estava assim, vamos embora. E sem base para as nossas decisões é isso, né? Ter apoio é fundamental, né? É assim. Coronel, fico curiosa para saber da Ellen. Porque a Ellen, ela fez uma transição de carreira, né? Foi. A Ellen era da área contábil, não é isso? Exatamente. E de repente, hoje, né, quando a gente faz enfrentamento direto de violência de gênero, que é complicado, e a gente vai falar muito sobre isso. Mas fala para mim um pouco, Ellen, como foi essa decisão, a sua escolha nessa transição de carreira? Então, Diana, o que acontece? Eu sou nascida e criada em Teresópolis. Eu fiz minha faculdade toda, paguei minha faculdade toda trabalhando no caixa do mercado. Logo assim que eu terminei, eu fui para o escritório de contabilidade. E ali eu ficava muito presa. Aquilo me dava um pouco de... meio que uma fobia de ficar presa dentro do escritório. Do escritório. E aí eu comecei a observar que eu queria uma estabilidade. Eu queria uma estabilidade, né? Então, eu comecei a fazer um monte de concurso. Eu já tinha uma inclinação para a área militar, porque o meu pai gostava muito do militarismo, né? Incentivava, então, né? Mais uma vez, tá vendo? A base, o incentivo, a importância. Na verdade, meu pai não me incentivava, não. Meu pai incentivava meus irmãos. A menina, não. Mas olha a questão de gênero já aparecendo aí, tá tendo a sua decisão. Meu pai, a menina não, as meninas não. Tinha que fazer concurso, mas já pra polícia é diferente. Enfim. Aí eu fiz a prova da polícia, passei, foi aquele baque assim na minha família, assim, todo mundo assustou. Ai, vamos fazer a prova da polícia. Mas como é que você vai entrar na polícia? Aí eu lembro que eu até peguei uma mentirinha pra minha mãe, falei que ela Falei, não, mãe, pode ficar tranquila, mãe. Eu vou ficar 3 anos na polícia. Porque
Porque eu tava naquela empolgação do concurso, vou passar em outro concurso, não sei o quê. Mas aí não tem jeito, depois que a gente veste a farda, a gente incorpora, né? Aí, com o tempo, vim transferida para Teresópolis. Depois de, eu acho que eu já estava aqui uns 2 anos já. Você morava aqui, sempre morou aqui, nascida e criada aqui, mas... Fui pro Rio, trabalhei um período lá embaixo, aí vim para Teresópolis. Aí depois de uns 2 anos que eu já estava aqui, trabalhava na Rádio Patrulha, na RP, né, que são os setores que tomam conta da cidade. Aí fui convidada para vir para Patrulha Maria da Penha. Confesso para você que, assim, no começo eu tive até meio que uma rejeição. Por questões minhas, né, da minha infância, de tudo. Eu não queria muito trabalhar na patrulha, não. Mas aí o sargento Abreu, que já trabalhava na patrulha, me convidou e eu falei assim, então tá bom, vou render essas férias aí com você. Aí conheci o trabalho, aquilo, aí comecei a ver que comecei a me identificar com o trabalho, né? E o trabalho se identificou comigo, aí tô aí, nessa batida aí desde 2016. Não sabe se você escolheu trabalhar com isso ou se a questão de gênero te escolheu, né? Se foi escolhida pela temática. Como eu não acredito no acaso, né? Não. Eu acredito que todas as coisas que acontecem no universo, elas conspiram ali por alguma decisão superior. Eu entendo assim. Eu falo assim, em algumas palestras minhas, agora já não tô falando tanto disso, porque assim, a gente faz muita palestra. Então, assim, tem muitos lugares que a gente vai, que assim, que é todo ano que a gente vai no mesmo lugar. E assim, mas no início, eu dava o meu relato de vida e falava que eu já estava sendo preparada para desempenhar essa função desde a minha infância. Porque, assim, muita coisa, assim, muitos paradigmas meus foram quebrados depois que eu vim trabalhar na patrulha. É isso. Entendeu? Quantas histórias eu conheço de amigas, né, que foram escolhidas e foram forjadas pela vida antes de atuarem aí para ser rede de apoio para outra pessoa, né? Eu conheço muitas histórias aí de pessoas que foram chamadas mesmo para atuar em determinadas áreas e aí a vida vai fazendo esse mosaico, né? A gente tá numa situação que você às vezes não entende, né? E aquela situação te gera um desconforto tremendo. Aí esse desconforto faz com que você crie uma resiliência. Através dessa resiliência, você se fortalece, você aprende. E quando você vai ver lá na frente, aquilo foi fundamental para aquela situação que você está exercendo no momento. É isso. Porque você fala de um lugar que você já viveu. E quando você fala de um lugar que você já viveu, você sente a dor do outro de forma diferente. Dificuldades que você enfrentou. Né? Então, assim, isso faz parte. Né? É isso. Gente, assim, que prazer, gente. A gente está debatendo temáticas que para mim são muito caras, né? A minha escolha de vida em vir para a cidade de Teresópolis com a minha família, isso está no podcast, está aí na página, a gente sempre fala sobre isso. Tem a ver diretamente com a segurança da cidade. Então, eu queria abordar, primeiramente, com o coronel, entender um pouco esse belíssimo trabalho que vocês vêm desempenhando, mas eu trouxe alguns dados e queria falar aí para os nossos espectadores alguns dados que a gente já confirmou, né, que são de fontes oficiais. O nível atual de segurança em Teresópolis, gente, Teresópolis é considerada a 3ª cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, né? Com uma taxa de homicídio baixa, bem abaixo da média estadual. De maneira geral, o índice de criminalidade aqui da cidade é considerado muito baixo, né? MB, segundo o site Numbel, que também destaca baixo nível de preocupação com furtos e assaltos. E é quando eu brinco sempre, né, com as minhas amigas, porque ainda lá no Rio a gente não consegue estar falando no telefone se a gente às vezes está no centro da cidade, mesmo com toda a melhora ainda do investimento em segurança pública, a gente fica receosa. Eu só atendo o telefone depois que eu entro numa loja, aí eu atendo lá de dentro, depois a gente bota... Em Teresópolis a gente fala naturalmente na cidade, você atende telefone de qualquer ponto e como isso remete à nossa qualidade de vida.
Mas fala, né, que a gente vem alcançando marcos históricos na redução da criminalidade. Eu sei que isso tem a ver com a sua tropa, com esse trabalho, que é um trabalho de inteligência, não é um trabalho só de operações práticas. Então, quero que fale um pouco sobre isso também. Mas tem alguns sites que têm falado sobre algum avanço sobre as drogas na cidade. E aí a gente vai abordar esse tema também, que eu sei que aí de casa você quer saber, você está curioso, e você que vive na cidade fala, a cidade já não era mais igual era antes. Claro que não, a cidade vem se desenvolvendo, com ela vem novos desafios, né? Quais são os maiores desafios hoje na segurança pública, Coronel? O mundo não é mais como ele era antes. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber que a gente está dentro do planeta Terra. É isso. Então, assim, quando as pessoas começam a falar, não, olha só, o mundo é diferente. Então, tudo é diferente, né? Com relação aos números, com relação ao terceiro lugar mais seguro do Estado, o que eu tenho para dizer é o seguinte, existem os números relativos e números absolutos, né? Em números relativos, nós somos o terceiro, né, do Estado. Em números absolutos, nós somos o primeiro. Que maravilha. Porque os nossos números são muito baixos. Porque a relação de números, de situações de número de habitantes, nós temos menos habitantes aqui que Petrópolis e Friburgo. Exato. Entendeu? Então, os nossos números são baixos. Existe um sistema o Instituto de Segurança Pública, para metrizar isso de uma forma cartesiana, ele coloca em números, né? E existem cinco fatores que fazem a gente, vamos dizer assim, brigar por esses números, para que de uma forma macro, o gerente que esteja vendo lá de cima possa analisar o cenário como um todo, que é a letalidade violenta, o roubo de rua, roubo de veículos, e como é que chama? Que a gente tem há tanto tempo que eu até esqueci. Roubo de carga. Então, através disso, né, eles fazem a contagem lá das ocorrências que tiveram nos anos anteriores, baseado naquele mesmo período, ele vai traçando metas para a gente. Então, toda vez que você tem X, no ano que vem, ele pede que você tenha X menos um pouquinho, para a gente melhorar, né, que afinal de contas é o nosso objetivo. Então, nossos números são tão baixos, eu tenho sistemas de metas aqui 0. Como é que eu vou atingir um sistema de meta 0? Entendeu? Não tem como. Eu tenho 0 de roubo de carga aqui. E realmente eu tenho 0 de roubo de carga. Há mais de quase 1000 dias aqui. Estou há uns 3, 4 anos sem roubo de carga. Sem roubo de veículo, eu estou há mais de um ano. Sem um roubo de veículo na cidade de Teresópolis. Eu tive um roubo de veículo no interior. E, na verdade, o pessoal da delegacia está investigando. Que na verdade foi uma moto. E o pessoal ali fica, né, que é meio estranho, tal. Às vezes eu tenho algumas ocorrências que o pessoal fala que furtaram minha moto, mas na verdade o cara estava chapado, esqueceu onde voltou a moto, não sei o que, não sei o que. Sabia onde estava guardada. Aí você vai ver depois, uma semana depois o cara encontra, e é mesmo, eu tinha deixado ali. Então, assim, e essas violências, esse tipo de violência. Aí, às vezes, eu vejo, inclusive, em alguns sites, em alguns posts de alguma pessoa que bota isso, né? Nossa cidade é o mais seguro do mundo. Aí sempre tem aqueles mais pessimistas. Segura onde? Porque minha prima ontem foi assaltada, porque meu primo... Aí eu te pergunto, fez o registro? Porque sem registro não tem como contabilizar. Não tem como contabilizar. Não fiz porque não adianta. Mentira, adianta. Dos 18 roubos de rua que eu tive ano passado, 11 nós prendemos a pessoa que assaltou. Recuperamos e prendemos. Isso faz com que a 110DP seja a delegacia que mais tem resultado de inquérito resolvido. Gente, então, isso é um trabalho, demais. Na verdade, todo de integração que a gente faz com com os órgãos de segurança, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e o próprio Judiciário, que apoia muito aqui a cidade. Então, a gente tem um conjunto de fatores que nos ajuda muito, que a gente não encontra em alguns lugares. Hoje a gente tem esse conjunto de fatores, todos os órgãos integrados, trabalhando juntos, resolvendo juntos. As inteligências, tanto do batalhão quanto das delegacias, se falam. Isso é muito importante,
porque a gente consegue... É um sistema integrado e isso faz diferença. a gente consegue corroborar com os inquéritos técnicos da delegacia, eles conseguem nos auxiliar no nosso planejamento, para a gente distribuir o efetivo, e a gente trabalhar em conjunto também para cumprir mandados de prisão. Então, a gente tem aí resultados excelentes com relação a esse negócio. Com relação ao consumo, aumento do consumo de drogas. Há um aumento grande no número de habitantes da cidade. As pessoas estão subindo para Teresópolis para poder morar na cidade. Verdade. Né? Principalmente pós-pandemia. A gente Principalmente tem dados... pós-pandemia, né? A gente tem... o ambiente aqui é propício, né? A temperatura é mais amena. Não, eu brinco agora que eu sou Rio fugiada. Não, gente, olha só. O frio que tá fazendo aqui não tá normal, né? Eu, então, que subo e desço todos os dias. Eu saio, a gente vai igual cebola, né? A gente sai daqui e a gente vai tirando. Começa na serra, a gente vai tirando de cada... Chega lá no Rio, tem que estar de camiseta. Aí, daqui a pouco, quando eu subo, eu esqueço. Porque a gente entra no carro, vem quentinho. Quando eu desço do carro, eu fico assim, misericórdia, não dá nem pra descer, você tem que botar os casacos todos de novo. É interessante, né? Porque eu chego no batalhão, toma sol, né? Aí, às vezes, eu vou lá pra minha sala, não sei o que, aí às vezes eu vou receber alguém depois do almoço. Quando eu vou lá fora pra poder me despedir, já tá o russo lá. Na verdade, o pessoal fala que Teresópolis, ele tem, às vezes, 4 estações no mesmo dia. Você consegue. Você pega uma chuva, você pega e tá tudo florido, lindo. Daqui a pouco você não enxerga flor nenhuma, porque tá tudo russo. Teresópolis. Eu brinco, falo que aquele vento ultravioleta, né? Porque ele entra por dentro da camada da pele e ele atinge o osso. Aquele arrepio, eu falo isso depois que mudei pra cá, aquele arrepio que o pessoal fala quando tá apaixonado, fala assim, meu Deus, me deu um arrepio. Eu falei assim, você não sabe que é arrepio, é arrepio do frio de Teresópolis, que dá aquele arrepio que você sente lá dentro, né, quando você sai despreparado, porque no começo eu saía despreparada aqui, né, de casaco, achava, tá sol. Aí você vai pra Várzea resolver uma coisa, daqui a pouco você não consegue sair, você tem que comprar um casaco pra voltar pra casa. Mas então, isso, é muito propício para as famílias virem para cá, né? Sim, então, assim, acho que o último censo de 2023, ele já teve um aumento significativo, né, dos últimos 10 anos. E assim, você aumenta o usuário, você aumenta o consumo, porque você tem usuário. Infelizmente, com relação às drogas, elas estão aí porque existe usuário, né? Tem gente consumindo, então vai ter gente comprando. Isso causa uma série de repercussões. O camarada que quer vender, se está aumentando, ele vê um mercado potencial em crescimento. Então ele quer subir também para poder se estabelecer aqui. Temos feito prisões importantes, de cabeças importantes aqui. Há pouco tempo, inclusive. Fizemos 2 prisões muito importantes. Uma no final do ano passado e uma agora, um mês passado. Teve repercussão nacional, né? Que foram pessoas que estavam querendo ingressar, mas querendo com violência aqui, né? Estava tendo uma briga muito grande, inclusive esse agora que foi preso, ele era a favor de barricada já, de implantar barricada, ela já era a favor de... já estava entrando... realidade que a gente não conhece. Já estava entrando, entrar com gatunete, né? Já estava tentando estabelecer... Acabar com o nosso paraíso. Ele já tinha quebrado toda uma região ali, ele quebrou todas as caixinhas de uma operadora e já estava montando o estúdio dele, né? E a gente conseguiu, no mesmo dia, no dia seguinte, em conjunto com a delegacia da 410DP, a gente conseguiu descobrir o local que ele estava e conseguiu dar o prejuízo nele de mais de quase 1 milhão de equipamentos que eles estavam tentando... Nossa! Então a gente conseguiu cortar pela raiz aí, pelo menos esse período. Agora, é uma luta diária, né? É isso que a gente faz. E é isso que o bandido faz. O bandido tenta entrar e a gente não deixa entrar, né? A gente tenta... E com relação às drogas, né? Eu que sou gestora de política pública, tem algo que a população geralmente não faz essa correlação e é uma correlação necessária. Quando a gente fala de aumento de uso de drogas, e aí associa diretamente à criminalidade, a população vai para cima da questão de segurança, está faltando segurança. Mas também existe a política pública de saúde,
que precisa atender, porque foi o que você falou. Se tem gente vendendo, é porque tem gente querendo comprar. Se tem gente querendo comprar, existe problema de saúde pública relacionado à área de drogas que precisa ser acompanhado. Então, os equipamentos de saúde precisam também acompanhar as políticas de segurança. Né? Essa integração entre os serviços precisa melhorar um pouco. Não, assim, os órgãos do Estado estão muito bem integrados. Nós aqui em Teresópolis temos também uma integração muito perfeita com o município. Né? A Guarda Municipal é uma aliada assim, indispensável para a gente. Gente, que bacana saber dessa integração real. Hoje, inclusive, a gente conta muito com a Guarda Municipal hoje aqui em Teresópolis. Né? Eles têm um K9, a gente tem um entrosamento muito legal. E assim, a gente tem que perceber também que existem várias... Quando é segurança pública, existem vários atores matriculados no problema, né? Tanto na esfera municipal, estadual e federal. Então, assim, tudo recai sobre a Polícia Militar, que é o elemento fardado, ostensivo na rua. É isso. Então, é para quem você consegue apontar o dedo, né? Na verdade. Esse é a questão. O policial está ali, você consegue apontar o dedo, porque as outras questões que estão por trás, você às vezes não consegue... não é quando você não consegue, é que você está subentendido. Uma questão que é muito, muito latente é a questão do ordenamento urbano. Então eu sempre falo isso nas reuniões com as autoridades municipais. A cidade de Teresópolis está crescendo. Se não houver um controle de crescimento, se começar a haver uma desordenação nas construções e esse pessoal começar... vai acontecer o que está acontecendo lá embaixo. É fato. Vai haver um descontrole. Hoje, eu entro em qualquer lugar com uma viatura. Uma viatura minha entra em qualquer lugar de Teresópolis. Eu não tenho problema com isso. Não tenho troca de tiro, eu não tenho embate, o pessoal corre, a gente briga de gato e rato. Eu morava numa cidade, né, lá embaixo, que tinha um índice de criminalidade altos, e em determinadas situações onde a gente viu acontecendo situações numa comunidade que era próxima à minha casa, eu lembro que eu liguei para a polícia, falei, meu Deus, mas ninguém veio ainda, olha, e a gente da janela estava vendo a situação acontecer, o crime acontecer, e aí eu liguei de novo, e aí a pessoa me atendeu e falou assim, senhora, eu preciso que a senhora tenha calma, eu não posso entrar sem mobilizar uma grande operação. A diferença da cidade de Teresópolis, onde você consegue entrar em qualquer área da cidade. E essa é a nossa preocupação primordial. Se a gente descobre, através do serviço de inteligência, que uma arma está entrando, que tem arma ali, as nossas tensões ficam todas voltadas até apreender, né? A gente tem várias apreensões, muitas apreensões de armas, drogas e tudo mais, que vem crescendo. E aí vem crescendo, o pessoal fala, então está aumentando a violência. Não, está crescendo porque a gente está trabalhando também. E aí o serviço aparece, então, ele o serviço aparece, é noticiado, né? Não aprender drogas, é porque a droga está crescendo ou porque a gente não está trabalhando, né? É isso. Aprender muita droga, entendeu? Aí fica aquela correlação, estamos prendendo bastante. Agora a gente tem também o número de apreendidos menores, cresceu exponencialmente. Mas cresceu por quê? Não é porque tem mais... o menor tem mais menor tá ficando. É porque a gente está prendendo o mesmo menor várias vezes. Uhum. Até porque não tem espaço para o menor ficar encarcerado, né? Porque ficar encarcerado não, ficar... Para cumprir a medida. Para cumprir a medida. Então, nesses delitos de tráfico, o menor está sendo solto na audiência de custódia. Então, a gente está tendo que prender ele 3, 4, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. E aí a gente precisa pensar mesmo nessa política de retaguarda. E você vê assim, para esses menores, se você pega um número frio, aí você pega o número frio e fala assim, caraca, tá crescendo, estão prendendo muita coisa. Na verdade, vocês estão atuando mais. Na verdade, a gente está atuando bastante. Quando, às vezes, eu vi num site também um cara falando, uma pessoa criticando que Teresópolis já não é mais a mesma, que houve um aumento de 25% na letalidade violenta. Aí você fala assim, pô, o cara pegou um número frio e fez uma análise maldosa. Descontextualizada, né? Maldosa. Porque assim, se eu tive 4 letalidades violentas naquele período e hoje no mesmo período eu tive 5, cresceu 25%.
Realmente. Que aí você faz a análise fria e não Cresceu é dessa forma. Mas não é dessa forma. Primeiro que as letalidades violentas que eu tenho aqui são brigas de facções. São retaliações, um retalhando o outro. Eu tenho um caso aqui que repercutiu, né, no meio do ano passado, que foi um quádruplo homicídio dentro de uma fazenda. Esse não tem como a gente prever. E eu tenho outro homicídio também de um camarada que já tinha sido preso 4 vezes por homicídio e estava solto e cometeu um outro homicídio numa situação completamente aleatória dentro da casa, né? Com uma festa lá regada a cocaína e cachaça. Então, assim, os outras letalidades violentas que eu tenho é todas de vagabundo com vagabundo. Eu vou te dizer, coronel, a sensação, isso eu falo, eu desço e subo essa serra todos os dias. E as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender a minha escolha. Quem está lá embaixo e não viveu o que a gente vive aqui, morando na nossa cidade, fala assim, Diane, não é possível que você faça isso. Eu falei, você não tem noção do que é entrar naquele portal e, na maioria das vezes, ter o carro policial ali naquela entrada. De você passar pela cidade, se sentir policiada o tempo inteiro, se sentir segura, principalmente pela presença ostensiva de vocês na cidade. Esse trabalho que vocês estão desenvolvendo na cidade, a sensação de segurança para o morador, eu falei assim, gente, eu não troco isso nunca mais na minha vida. Você teve uma experiência de vida muito negativa. Muito. Então, você sai de uma experiência muito negativa para uma experiência muito positiva. Existe o camarada que está aqui desde que nasceu. Então, ele está aqui já na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, entendeu? Então, se muda um negocinho, ele já fala, pô, meu Deus do céu. Então, assim, ele sabe de um caso que aconteceu no vizinho, sabe de outro, pô, a cidade é mais a mesma, acabou. Não é assim. E eu vejo muitas vezes isso as pessoas falando, né? Quando teve um influenciador que postou, uma das coisas que ele postou e falou, inclusive, que a gente tinha índices da Suíça, e temos, né? Nossos índices comparados a padrões europeus, né? A padrões europeus, Então aqui, aí o cara fala, pô, mas a Suíça da onde? Suíça de que país? A pessoa, ela tá fora de um... Mas também é a pessoa que também não quer contextualizar e não entende talvez o contexto do Brasil, do Rio de Janeiro e sobre violência. E eu entendo que assim, a gente vê um ato violento, aquilo reflete na gente muito negativo. A gente vê uma coisa assim, uma afronta, né? A pessoa que invade a sua casa, uma pessoa que... Você vê uma pessoa tomando, né? Aquilo ali, assim, caraca, isso causa realmente uma comoção. Na gente, uma comoção. Mas existe o micro e o macro, né? A gente tem que fazer uma análise muito mais geral. Eu digo, a minha sensação de segurança quando eu entro na cidade, né? E moro num bairro um pouco mais afastado, né? Que eu brinco que eu tô morando na floresta agora. E na maioria das vezes, quando chegar aos finais de semana, é uma área que não tem zero, assim, a gente não vê nada relacionado à violência. E de vez em quando, eu acho assim, quase todo final de semana a gente tem uma patrulha ali também, na entrada. E eu fico assim, nossa, eles estão aqui. Olha que sensação de segurança, porque às vezes o que acontece é de ser um pouco deserto, né? Por ser uma área residencial, então muitos condomínios. Mas a presença de vocês ostensiva, o que vocês fazem na cidade realmente é digno de elogiar. E dizer que o estado do Rio de Janeiro, em Teresópolis, principalmente, que aí é onde eu consigo falar com clareza diante da minha escolha de ser cidadão hoje aqui da cidade, é dizer que vocês estão sendo muito assertivos. Né? O que eu digo é o seguinte, então, parabenizar realmente toda a sua equipe. Agradeço muito, eu fico feliz. E eu sempre agradeço os elogios, mas eu sempre digo o seguinte, é legal a gente receber um elogio, mas eu gosto muito de ouvir críticas. Lógico desafiar, que críticas, né? Não, porque é através da crítica que a gente cresce, que a gente corrige, que a gente consegue, né, ajeitar a vela e melhorar. Então, assim, eu não ligo para as críticas, muito pelo contrário, a gente absorve, porque a gente às vezes erra, a gente, né, tem que ter essa noção de que às vezes nós somos tomadores de decisão e às vezes a gente tem pouco tempo para tomar algumas decisões. E às vezes a gente sabe que aquela decisão talvez poderia ter sido melhor acertada, tal. E a vida é isso, a gente vai ali corrigindo e mudando o rumo. Então, critiquem sim. Às vezes algumas críticas não fazem muito sentido,
mas a gente tem a capacidade até de explicar. Falei, olha, essa crítica, essa informação que você está passando não faz muito sentido. Deixa eu te explicar. Contextualiza. Acontece isso. Só uma curiosidade. Quando eu cheguei aqui, teve um pessoal que veio me procurar, falou assim, pô, olha só, Teresópolis não é mais a mesma. Aí falou assim, pô, não acontecia nada no local que ele estava pedindo, né, um policiamento melhor. Pô, tiraram o negócio dali, agora estão roubando nossos aquele negócio de gás, né? Aquele botijão de gás. Já roubaram 2 botijões de gás. Já roubaram 2 botijões de gás. Aí eu falei assim, caramba, olha só, vamos tentar, porque às vezes é uma pessoa que está querendo... Sim, específica, que viu a oportunidade. Né? Porque num lugar onde não tem nada, as pessoas abaixam a guarda, realmente, sim, entendeu? Sim, a gente fica despreocupado realmente com segurança então, assim, na nossa casa, verdade. Então, eu sei que isso preocupa, às vezes, quando a gente vê alguma coisa, mais uma vez, falando, mas a gente está numa situação muito, muito boa, muito legal aqui. É isso. E quero deixar o nosso canal aberto, né, para você aí de casa que tem críticas, né, críticas construtivas, que queiram fazer ideias, situações que às vezes estejam acontecendo na cidade, com certeza esse canal, após vocês registrarem ali, a gente vai encaminhar, né, pro órgão devido e a gente vai aí procurar dar respostas, porque o Escolhas é isso, é um canal aberto, a ideia é que gere impacto social na nossa cidade, né? Impacto social como nossos patrocinadores vêm gerando também. Mais uma vez agradecer aí a Maria Prado Beauty, que tem feito impacto na vida de mulheres, e a gente vai conversar agora um pouco sobre essas mulheres poderosas, sobre a Atos Print Visual, que vem concretizando sonhos aí para você, ideias que você tenha, negócios que você queira montar, e isso começa com uma boa gráfica, com uma boa pessoa concretizando tudo isso para você. Então, continue escolhendo nossos patrocinadores também. E falando de mulheres, né, e desse necessário acompanhamento, essa mudança de vida, né, tudo que te gerou e te fez chegar até aqui, Ellen. Queria que você falasse um pouquinho como funciona o trabalho da Patrulha Maria da Penha e como a sua experiência de vida, né, te vocacionou a estar nesse papel hoje. Diana, então, o trabalho da Patrulha Maria da Penha é um trabalho muito legal. Foi institucionalizado em 2019. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz parte do início lá, quando começou, a polícia identificou que precisávamos de um policiamento voltado para essas mulheres que estão sofrendo a violência. Em 2019, a Coronel Cláudia botou esse projeto no papel, e hoje a gente tem um setor especializado voltado para as mulheres que sofrem violência. O nosso foco principal são as mulheres que elas já fizeram o registro e a juíza já determinou, né? O judiciário já deu a medida protetiva. Eu falo juíza porque aqui a gente tem aqui a doutora Marcela. É. A doutora Marcela, a gente está sempre fechado com ela. Então e ela é maravilhosa, né? Agradecer muito, ao trabalho da doutora Marcela, que é fundamental para a segurança das mulheres demais, na nossa cidade. Muito. Ela pega mesmo a causa. Então, deferiu a medida protetiva, o judiciário já remete essa medida protetiva para a gente, e a gente realiza as visitas periódicas para saber se aquela medida está sendo cumprida, para saber se o agressor tá levando problema para essa mulher, né? Para fazer com que ela se sinta segura e tenha certeza de que ela tomou a decisão correta quando ela fez o registro, né? Para a gente participar desse setor, somos todos voluntários. Aqui em Teresópolis nós temos 4 equipes. Nós somos 4 equipes. Nós temos 2 viaturas, uma viatura que fica na área central e a área do interior. Gente, o trabalho de vocês... Eu vou te interromper, é porque o trabalho de vocês realmente é muito fantástico. Porque assim, quando você falou que só tem 2 viaturas, e eu vejo essa viatura, a Patrulha Maria da Penha, em tudo quanto é lugar. Então significa que tá trabalhando muito. A gente não para. Porque assim, só tem 2, mas assim, eu tô ali, ó, Maria da Penha, da Penha, porque ela é identificada. E a gente vê que fantástico. A nossa faixa lilás já é para quê? O agressor vê lá de longe que a Patrulha Maria da Penha tá chegando, que tá ali perto. A gente passou por um intensivão, uma semana de curso para
pra gente aprender, né, direitinho a lidar com as questões mesmo da violência doméstica, de como acolher aquela vítima com empatia, né, e tudo. A gente teve treinamento com um armamento não letal, tomamos choquinho, que eles dão um choquinho na gente, que é muito legal, entendeu? Eu adoro o policial Muito falando, legal. né? Um choquinho na gente é muito Deu um legal. choquinho Cada na um dentro da sua área gente, mesmo. né? E, enfim, a gente não substitui um 90, entendeu, Diana? Porque nosso trabalho é diário, é durante o dia. Então, assim, em situação de emergência, 190, solicita viatura. E, assim, é muito legal que hoje é um trabalho que é muito bem aceito no batalhão. O que não acontecia lá em 2015, quando começou. Lá em 2015, a gente tinha uma resistência da tropa. Porque o pessoal não tinha... né, Gente, os desafios que toda mulher passa, né? Já a e mulher aí, no batalhão o que já acontece? Hoje a gente é uma aceitação enorme. Eu acho assim muito legal quando o colega liga pra gente: Ellen, eu tô aqui com uma assistida sua. Esse caso é seu. O que eu faço? Como que eu vou proceder? Não sei o quê. Muito legal. Eu costumo dizer que a gente está em evolução. Em todas as forças, entendeu? Em todas as áreas. E é assim também com a nossa patrulha. Quais são Cada as dia violências que mais aparecem? Infelizmente, é a violência física. Por que eu digo infelizmente? Porque eu sempre digo que a vítima, quando ela chega a sofrer a violência física, ela já sofreu quase todas as outras. Psicológica, moral, a sexual, entende? Quando ela chega a relatar que o cara deu um tapa nela, ela já sofreu todas as outras. E ela pode denunciar todas as outras. Entendeu? Naquele momento. Ela pode denunciar a violência psicológica. A gente teve uma mudança na legislação agora há pouco tempo, que ficou muito mais fácil a gente identificar quando é uma violência psicológica, quando o cara está humilhando a mulher, está diminuindo as crenças dela. Violência patrimonial, quantas vezes vai atuar Muito. e o companheiro está com o cartão da mulher, né? E isso daí é uma das coisas, assim, é uma dos tipos da violência que mais faz com que a vítima evite de fazer o RO, o registro de ocorrência. Por quê? Porque o agressor, ele tenta convencer a mulher de que ela vai perder o direito a tudo, e as coisas não são por aí, entendeu? Então, quando essa vítima chega pra gente falando, ele me deu um soco, poxa, ele me machucou. O que já tá ali por trás já extrapolou, né? E a coisa da violência patrimonial, né? Quando você tira a independência financeira dessa mulher, impede ela que saia daquele lugar, principalmente quando ela tem filhos, né? Como que eu vou sair? Como é que eu vou alugar uma casa? Como que eu vou... Que geralmente é o primeiro medo. É exatamente essa, é quebrar as pernas da mulher. Porque se ela não tem dinheiro, para alugar uma casa, ela não tem dinheiro para comprar alimento. Ela fica com medo de faltar o sustento dos filhos. E aí mantém ela ali, naquela situação ruim, num ambiente de violência. Você acha que as mulheres hoje estão mais seguras para denunciar, Ellen? Com certeza. Com certeza. Tanto é que a gente vê o aumento dos registros. Mas é porque Ellen, está acontecendo mais, elas estão relatando mais. Porque hoje a gente tem uma rede muito sólida. Estou falando assim do ambiente que eu conheço. Hoje na nossa cidade a gente tem uma rede muito sólida. Outro dia eu em um debate eu falei que eu já peguei ocorrência que eu tive que acionar Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, Bem Me Quer. E assim, eu consegui falar com todo mundo, entendeu? E todo mundo participou da ocorrência. Final da ocorrência, criança abrigada, autor preso. Mulher protegida. Então, eu acho que isso faz com que a mulher, ela fale, vou denunciar. Isso é importante dizer, porque eu já vi umas duas postagens, né, que me mandaram, assim, uma pessoa até fala, vou subir para Teresópolis, a pessoa até faz, né, estou subindo aqui para Teresópolis, a cidade mais segura, a terceira cidade mais segura é Teresópolis. Aí a pessoa faz assim, segura para quem? Porque é a cidade que está aumentando o número de violência doméstica. Então, assim, a pessoa, na verdade, quer lacrar ali em cima de um problema que existe, ninguém nega,
ninguém está escondendo, mas é um problema que... Pontual. Não é só pontual. Gente, nós somos seres humanos. A sociedade tá doente. Tá doente, entendeu? Somos seres humanos. Como seres humanos, somos seres violentos por natureza, entendeu? A violência não vai acabar do dia para a noite, a gente não vai estalar os dedos. Não adianta você comprar 30 mil viaturas, botar 50 milhões de policiais, militares, civis, né? A sociedade é uma sociedade de seres humanos, do qual os seres humanos são violentos por natureza. Lógico, o que a gente tem que conter, o que a gente tem que... o trabalho aí em cima de uma legislação... Fazer cumprir a legislação. Que garanta, né, essas proteções, entendeu? Já a pessoa diga muito, a polícia prende, o judiciário solta. Gente, o judiciário cumpre a lei. Não adianta criar essa animosidade com o judiciário cumpre a lei, o que está escrito. Então, o que a gente tem que cobrar são dos nossos governantes, dos nossos representantes que estão no legislativo, para que eles nos representem e eles sim... alterem algumas situações de leis que estão ali, né, vigorando, que são leis completamente arcaicas, de décadas e décadas e décadas, séculos passados, entendeu? Para que comece a atualizar o nosso, né, a nossa sociedade que muda. A balança, né, Coronel, a oferta de políticas públicas reais com a punidade acontecendo de acordo com as legislações que precisam ser atualizadas, Sim. a gente precisa desse equilíbrio na sociedade, né? Com certeza. A gente hoje só consegue falar do avanço da Lei Maria da Penha, mas assim, quanto nos custou isso, né? Eu como assistente social, a gente nos bastidores conversando, a gente antes a mulher podia denunciar, no dia seguinte ela lá retirava a queixa. Ia lá no dia seguinte retirava a queixa. E assim, muitas mulheres mortas dentro desse processo, e hoje não, hoje já não pode mais tirar a queixa. Hoje a gente já tem. Então, aquele processo vai ser conduzido até o final. Então, assim, a gente precisa, junto ao nosso legislativo, pedir que olhem melhor, entendeu? Com mais carinho, e a gente cobre isso, entendeu? E você tem um aumento, sim, mas vai ter um aumento, sim, da confiança que a mulher está tendo com esses órgãos, Patrulha Maria da Penha, NUAN, na delegacia, outros órgãos de proteção à mulher, que elas estão se sentindo um pouquinho mais à vontade e estão denunciando mais, já estão começando a ter mais coragem para tomar as medidas que têm que ser tomadas. Dentro da Patrulha Maria da Penha, aí uma dúvida minha, são mulheres policiais ou não necessariamente? São mulheres. Todas são mulheres. Somos todas mulheres. Que isso já gera... Quando você chega para aquela mulher que foi, né, que é vítima, ela já... A intenção da composição da dupla, ter uma FEM, ter uma policial feminina, já é para isso. É para que a vítima se sinta mais à vontade quando chega uma mulher e ela ela deu o relato dela com mais confiança, né? Que ela tem se algum sinta caso acolhida. que te marcou muito, Ellen? Você consegue, ao longo da difícil sua trajetória, aí, sem nomear claramente, mas casos assim que você chegou em casa e falou assim... Eu acho que isso deve acontecer muito com vocês, muito. né? A satisfação de falar assim, caramba, cumpri esse papel hoje, né? O meu papel social, profissional, eu cumpri com louvor. Você consegue... Olha, tem de uma moça que ela mora no interiorzão mesmo. Na casa dela não tem... O celular não pegava ligação. E aí eu cheguei na Secretaria da Mulher, as meninas não sabiam o que fazer, porque ela já tinha registrado a ocorrência contra o agressor. O agressor rasgou a medida protetiva na frente dela. Assim que o oficial de justiça saiu da casa, ele rasgou a medida e falou: não vou sair da casa. E aí... Ela chegou lá na Secretaria da Mulher e quando eu conversava com ela, ela não conseguia organizar uma frase. E eu fui conversando com ela ali e falei para ela, vamos à delegacia, vamos formalizar um novo RO. E ela falava para mim que ele batia só na cabeça dela. Ele bate aqui, bate aqui. Aí eu falei assim, nós vamos na delegacia fazer um registro de ocorrência. E na época... Na casa dela não pegava telefone. Aí eu fiquei tão preocupada com ela que eu dei o meu particular para ela e falei para ela: na hora que o oficial de justiça sair da sua casa
intimar ele do afastamento do lar. Quando ele sair da sua casa, você vai mandar uma mensagem que ele foi na sua casa e que saiu. E assim ela fez. No prazo que realmente eu falei que ia acontecer, né? Que a gente já sabia, né? O procedimento, fizemos uma RO, pá. O oficial foi. Quando ele saiu da casa dela, ela correu no celular e falou: Ellen, o oficial de justiça saiu daqui. Eu tava numa oficina até. Aí eu saí da oficina e liguei pro DPO e falei com o policial assim. Falei: olha, eu preciso que vocês vão em tal lugar, assim, assado. O companheiro dela com certeza vai estar dentro de casa, mas ele está intimado que ele não pode voltar lá. Ele não pode voltar lá. Ele saiu de lá junto com o oficial de justiça, mas ele vai estar lá. Aí o policial olhou, virou para mim no telefone. Falou: então tá bom, vou lá. E aí eu faço o quê? Conduz preso. Aí ele, preso? Falei: preso no descumprimento. E tava recente que podia prender, entendeu? Aí eu falei: vai estar preso. Foram lá e ele estava lá. E gritando com ela que não ia sair da casa. E ele foi preso. Gente, esse relato traz, assim, inúmeros confortos para uma galera de casa que está assistindo, que às vezes está sofrendo a violência. Porque a violência, ela não tem classe social. Ela acontece, né, em todas as esferas. E às vezes a pessoa fala assim: mas não adianta nada eu fazer o registro. Quando você encontra uma rede de apoio, né, e com profissionais que realmente empenham o seu papel, se esmeram em dar conta, né, desse ciclo, isso faz toda a diferença, né, Ellen? Isso realmente faz. Então, assim, gente, tem que fazer o registro de ocorrência. Tem. Né? Isso faz a diferença. Feito. É só a partir daí que a gente. É o start inicial, é o registro de ocorrência. Existem duas situações. Uma situação é o momento da violência em si, que a pessoa não precisa esperar a Maria da Penha. 90, né? DP. Exatamente. E delegacia, né? E esse é o assim, o ápice, né? Ali, a violência. Existem os outros tipos de violência que ela está vendo que está acontecendo, que ela está com medo daquilo evoluído, alguma coisa parecida. Então ela pode procurar a Patrulha Maria da Penha. Ela procura a Maria da Penha. Olha só, eu sei que se eu for na delegacia, vai ser um problema maior. Eu estou com medo de ir na delegacia, eu estou com medo disso acontecer. E aí o pessoal do Maria da Penha vai orientar. Olha só, vamos traçar uma estratégia para a gente te proteger. E é para isso que serve a Maria da Penha. Aí muita gente pergunta para mim: pô, mas você não tem como estender o Maria da Penha até meia-noite? Eu falei: coitada das meninas, né? Coitada dessas duplas, não tem como fazer o Maria da Penha né? 24 horas. Eu falei assim: não, o Maria da Penha não é para isso. Maria da Penha é para acolher a mulher. É o suporte. É o suporte, é para acolher, para dizer que está ali, e para acompanhar, e para tudo mais. Ah, mas e se o cara bater em mim? 90. Para todos os outros casos existe um 90. RP, entendeu? A patrulha vai lá na hora e vai atender a ocorrência e vai levar para a delegacia e já inicia tudo. Ah, mas não quero chegar a esse ponto. Eu estou sendo, né? Já está num ponto que ela está muito magoada, ferida, e ela fica, né? Ela está no ciclo da violência, e romper esse ciclo é que é o difícil, né? É difícil. É fazer o rompimento inicial. Assim, e a gente vê, até pela experiência que eu tive anteriormente na delegacia, depois a gente chega lá no SOS, que as pessoas às vezes vêm aos poucos, né? Vêm querer saber como é que é mesmo, como é que funciona. Funciona assim, assim, assado. Tá, eu vou ver, né? É isso. Vou ver. Aí da segunda vez, aí queria mais coragem, tá? Mas e se acontecer? Aí tem suas dúvidas. É um processo de fortalecimento. De fortalecimento, Maria da Penha de fortalecimento de confiança na instituição. É isso. Nas instituições, né? Porque que é uma rede, né? É uma rede. Que apoia. É muito importante falar. O Coronel já começou a falar aí um pouquinho. O senhor também tem uma relação muito íntima com a temática de gênero, com a temática da mulher, com a criação do SOS Mulher. Né? Como nasceu esse projeto? Como ele está impactando ainda dentro da polícia? Vamos falar um pouquinho sobre ele? Eu fui chefe da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, né? Para quem não sabe o que é isso, a Delegacia de Polícia Judiciária Militar é como se fosse uma delegacia normal, só que ela atende as ocorrências militares, nossas, internas e externas, tanto reclamações quanto crimes ou transgressões disciplinares que os policiais militares possam realizar. Então,
Quando eu fui chefe da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária, a minha subchefe era uma mulher, né? A Tenente-Coronel Cíntia Carla, né? Que hoje comanda a Pádua, o batalhão de Pádua. Então, a gente tinha um espaço vazio lá no final da 2ª DPJM, né? Segunda da delegacia ali. E a gente estava vendo o que a gente ia fazer com aquele espaço vazio, né? Falei, pô, vamos fazer o que aqui? Vamos fazer uma sala para oitiva, não sei. E junto com isso, a gente chegou uma ocorrência e a gente começou a levantar algumas ocorrências que estavam sendo subnotificadas. A gente reparou que estava muita ocorrência subnotificada. Maria da Penha tinha, sei lá, 4. E agressão tinha 50. Aí havia a vítima da agressão era uma mulher. Eu falei assim, não, isso aqui não é agressão, isso aqui é Maria da Penha. Isso aqui é Maria da Penha. E quando a gente começou a ver o volume, a gente falou assim, cara, tá um volume muito grande de situações notificadas. E eu comentei, quando eu lembro até hoje, a gente estava em pé ali, naquela bagunça danada, que tinha um montão de caixa, um montão de coisa, o negócio estava tudo sujo. E eu falei para ela assim, cara, um dia a gente vai ter que abrir uma delegacia, dentro da corregedoria da Polícia Militar, só para atendimento às nossas policiais militares, que também são vítimas, né? E para as mulheres dos nossos policiais militares. Porque as mulheres dos nossos policiais militares, eles que estão no front da batalha, no estresse constante, né? Entre a vida e a morte o tempo todo, pessoal que está em UPP, pessoal que está em áreas conflagradas e trocam tiro diariamente, eles são elevados a um estresse fora do comum. E o único momento que o cara se sente relaxado ou mais à vontade é em casa. Então é em casa que ele consegue extravasar. Só que essa forma de extravasar muitas vezes atinge a mulher dele, que é justamente a companheira que está ali para ampará-lo. Extravasa de forma violenta. Às vezes de forma violenta. Aí a gente começou a reparar, você sabia que os casos que mais teve violência, teve muito caso na pandemia, e engraçado que havia um aumento exponencial quando o Flamengo perdia. Ué, gente. Hoje tem jogo do Flamengo, falei, vai ter ocorrência amanhã. 3, 4. Acho que o Flamengo... Eu não tô dando Flamengo. Deixa eu te dizer, eu sou vascaína. Não. Você tá dando um exemplo. Eu só tô dando um exemplo, assim. Na verdade, é um exemplo, assim, prático. Eu tô dando um fato, né? Uma coisa que... porque o futebol, ele de fato, ele comove. Ele comove. O futebol, ele exalta as pessoas, principalmente homens, né? Tem mulheres também, mas geralmente os homens... Eu não gosto de futebol, então pra mim é indiferente. Mas o pessoal que é mais... A gente sabe que fanatismo. E tem um pessoal que é muito mais inflamado, assim. Então, sim. Então, quando tinha o jogo ali, o pessoal inflamava. E a gente começou a fazer essa leitura. Aí eu comentei com ela. Aí, de repente, vi a sugestão. Cara, se a gente não abrir uma sala aqui, só pra gente receber essas vítimas de violência na corporação, né? E foi o que a gente fez. A gente conseguiu levantar um fundo, né? Fizemos a sala, reestruturamos a sala, remodelamos ali, fizemos um layout. A ideia SOS Mulher até foi da Carla, o nome, né? Veio da Carla. E a gente junto ali, ela foi se engajando nesse movimento, afinal de contas como mulher, né? E a gente colocou todas, fizemos mais ou menos o mesmo esquema, juntamos com a Cláudia ali para pegar a mesma dinâmica. Né? A gente tinha uma facilidade muito grande, que a DAS, que é a Diretoria de Assistência Social, ficava do nosso lado. Então eu tinha assistentes sociais, tinha psicólogos à nossa disposição ali do lado, né? A porta a porta ali. Então, é a famosa frase, quem cuida de quem cuida, né? Vocês estão o tempo todo cuidando, mas quem cuida de vocês? E aí a gente criar esses mecanismos. E aí a gente começou a reparar isso, não só proteger as mulheres que eram vitimadas, eu tive vítimas, policiais mulheres que eram casadas com outros policiais, vítimas de violência doméstica. Eu tive casos extremos, mas extremos, da mulher deformada, de tanta violência, pancada que ela levou de soco, que ela levou no rosto. E dela acabar voltando pro companheiro, depois
Não tinha rompido o ciclo, sofrer de novo outra violência, e aí a gente conseguiu separar, e a gente conseguiu realmente tomar as medidas cabíveis, e hoje o camarada está preso e a gente está conseguindo, ela está conseguindo ter uma vida melhor. E situações em que a gente observava que esse policial não era uma pessoa má e realmente estava extravasando em casa. E a gente conseguiu chamar esse policial e falar assim, olha, tem uma coisa errada contigo? E ele reconhecer, tem. Então vamos te ajudar. E vamos ajudar. E a gente conseguia restabelecer e voltar com a família. Né? Não é só porque ele... E a própria mulher pedindo, eu gosto dele, eu quero ficar com ele. Só que realmente eu tô com medo. Então vamos tentar. E em todos os casos em que não havia o uso de drogas, né, álcool, e atentado à vida, né, nesses 3 casos não tem jeito o que fazer. Mas quando não tinha esses 3 casos e que a violência não fosse realmente uma violência, não vou dizer que menor, tinha uma potencial, violência, né? Mas, verbal, tinha mais às vezes tinha um empurrão, tinha não sei o que, assim, mas não tinha né? A gente conseguia sobrestar, botar o policial em tratamento, né? Não só tratamento psicológico, acompanhamento através, né, dos nossos da assistência social e tudo mais, da corredoria mesmo, e se ele não tivesse outro intercorrência, né, ele conseguia passar por aquilo ali e voltar à normalidade da vida dele e seguir a vida dele, seguir com a família dele. E a gente conseguiu, assim, ter vários resultados positivos com relação a isso. Resultados positivos na recuperação do policial, né? Porque o policial, na verdade, a gente tem que cuidar do que é nosso. Se o policial está doente, a culpa é nossa também, né? É um trabalho difícil, porque é um trabalho complicado. Há muita violência institucional também nesse meio, e a gente tem que, eles lidam com a violência diária. Entender, né? Existem alguns fatores, né, na segurança pública, né? Alguns elementos ali que a gente não controla, né? Algumas variáveis, né, que são incontroláveis, mas dentro daquilo que a gente consegue observar, analisar, né, a gente tem que reconhecer, como eu falei, reconhecer os nossos erros, mas acima de reconhecer os nossos erros, a gente conseguir ter a oportunidade de reconduzir, de aprender com esses erros e continuar crescendo, continuar, né, reescrevendo, né, protocolos, reescrevendo para a gente conseguir. Então a gente teve assim, a gente está tendo um resultado muito legal, né? Eu saí da 2ª DPJM, né? Vim comandar o 30. A Carla acabou assumindo a 8ª DPJM, que foi em Campos. E em Campos ela conseguiu implantar um outro SOS Mulher para o pessoal do interior. Gente, que bacana. Então, assim, então é um programa que está crescendo dentro da instituição, dentro da corporação. Dentro da corporação, entendeu? Então hoje a gente já tem um programa SOS Mulher na capital e a gente tem um programa SOS Mulher no interior, ali em Campos, né? E eu acho que com a tua experiência a gente vai ter um SOS Mulher em Teresópolis, a gente vai... Tem muitas mulheres policiais em Teresópolis? Tem, não tem tantas não, né? Não. Não tem tantas não. Assim, eu não sei quantas tem em Teresópolis, pode ter Teresópolis que sejam policiais femininas que morem aqui, mas não trabalham no centro. Não estejam atuando aqui. Né? Mas no nosso batalhão mesmo tem poucas, não tem. Deve ter umas 20. Se tiver 20 é muito. Eu achei até que o número fosse menor, quando você falou. É porque dentro de um todo, né, ainda é um número reduzido. É, bem reduzido. É isso. Coronel, assim, esse projeto SOS Mulher, quando a gente fala, né, de cuidar de quem cuida, e a gente falar das violências institucionais, das esposas de policiais, né, eu acho que assim, todo mundo conhece uma história, talvez de uma esposa de um policial que tenha e que precisa de acolhimento, né? Eu conheço inúmeras histórias que já acompanhei, que já encaminhei, né, para atendimento, e saber desse suporte que a corporação pode dar, independente de ter o SOS Mulher ainda formalmente instalado, mas saber que a corporação tem uma visão,
né, de acolher essas mulheres, isso pra gente faz muita diferença. Não, é uma preocupação grande, inclusive, desse comando, né? Do comando do Coronel Menezes, do nosso secretário de Polícia Militar. E é uma preocupação grande dele, tanto é que iniciou, né, no outro programa e a gente está em fase de crescimento. Essa preocupação com o bem-estar do policial. Então, mas um detalhe que eu gostaria de dizer, que é muito, assim, pode parecer antipático, mas não é. Mas é um alerta que eu deixo, inclusive para vocês mulheres, porque é difícil para a gente falar sobre isso. Mas eu peço muita atenção. Por quê? Que é a falsa comunicação de crime, movida por sentimento de ódio, movido por um sentimento de ciúmes. Isso tem um número elevado? Tem. Tem. Então, assim, o que é muito importante? No primeiro momento, a mulher vai ser sempre acolhida, independente de qualquer coisa. A prioridade é o acolhimento à mulher, sempre, tanto na Patrulha Lama da Penha, quanto no SOS Mulher. Só que a partir de um certo momento, não tem jeito. A gente vê que as peças não se encaixam, sabe? E isso é ruim para a causa. Sim, sem dúvida. Muito ruim. A gente teve agora há pouco tempo, passou... Porque é um investimento de trabalho. É um investimento de trabalho muito grande. E essas pessoas que lutam contra, né, essas pessoas, as pessoas que são um pouco mais duras, ou um pouco mais conservadoras, ou machistas mesmo, né, elas querem justamente um motivo para poder descredibilizar, né, esse valor todo que a gente dá à preocupação com a mulher. A gente teve no jornal semana passada, eu vi uma mulher que respondeu por falsa comunicação de crime, porque estava... E assim, é muito duro, a lei é muito dura, e tem que ser, mas a lei é muito dura. E a lei vai priorizar, no primeiro momento, sempre a mulher, e tem que ser. Então, quando a mulher usa desse subterfúgio para vingança, é muita maldade. Porque o cara, ele sofre muito. E ele fica estigmatizado. E até depois ele se recompõe. Aí é uma agressão contra o homem, pô. Uhum. Entendeu? Uma agressão de volta, porque o cara perde o porte de arma, o cara perde a possibilidade, se for policial, né? É por isso que precisa ter uma equipe especializada para poder atender. Até para poder distinguir, porque num atendimento, talvez não no primeiro, né? Não. Mas no primeiro, às vezes nem no segundo. Às vezes no primeiro dá para você dizer... Exato, porque as peças às vezes não se encaixam. Tá. E assim, a importância da equipe especializada para poder tomar o rumo correto. Porque às vezes é a não aceitação de uma separação, ou é uma traição. Uma traição, a gente vê muito isso. E aí isso não avançar com um crime que não aconteceu. Normalmente ou a traição ou é a não aceitação da separação por diversos motivos. E aí a pessoa, movida pelo raiva, pelo ódio, não sei o quê, pelo descontentamento, ela acaba fazendo uma falsa comunicação de crime. E a falsa comunicação de crime é muito grave. E ela vai responder. Então, assim, as mulheres, eu acho assim, eu sempre falo, as mulheres têm que se juntar e as mulheres têm que combater isso, assim, contra as outras mulheres, sabe? Porque elas têm a gente falar. Precisa de sororidade para poder, porque exatamente. Geralmente quando acontece o contrário, né? Quando o homem não aceita o término de relacionamento, às vezes o caminho é o feminicídio, né? Infelizmente é um caminho pela natureza, pelo histórico mesmo, né? E aí, do machismo. Mas a gente também tem um outro lado que a gente fala muito pouco, né? Então a importância de vocês estarem aqui falando também é que também acontece o contrário, né? Acontece. Nas minhas palestras eu sempre falo isso, para que as mulheres saibam usar a lei. Porque quando ela não sabe usar a lei, ela tira o direito de quem realmente está precisando. Exatamente isso. Entendeu? Exato. Eu sempre falo isso. Exatamente. E por causa disso. Porque quando quem está precisando chega lá e está realmente precisando, às vezes não vai ter o suporte. Ai, gente, olha, eu acho que foi muito esclarecedor esse bate-papo nosso de hoje. A gente está chegando ao fim,
Mas eu queria pedir para que vocês deixassem um recadinho para a população. A população gosta de ouvir vocês, né? Enfim, estamos aqui com um representante da segurança da nossa cidade, a representante aí da Maria da Penha, com todo esse trabalho fantástico. Então, vou pedir para vocês deixarem um recadinho para a população, né? De que forma eles podem acionar, de que forma podem agradecer, de que forma podem criticar também, né? Para que o trabalho seja cada vez mais ampliado e ainda mais qualificado. Mas eu queria agradecer de verdade, antes de vocês botarem um recadinho, desse bate-papo humanizado, desse bate-papo acolhedor, porque a gente, quando fala de segurança, parece que a gente vai vir, né, com uma fala bruta, com uma fala... E aí a gente está falando aqui de acolhimento e proteção o tempo inteiro, né? A gente está fazendo reflexões aí desse crescimento da cidade, a gente está falando de uma polícia inteligente, a gente está falando de uma polícia que não é essa polícia que tentam a todo instante colocar o policial, às vezes, como o mal da história, né? Mas o policial que está, de fato, a favor da população. Então, agradecer pelo trabalho de vocês e por esse bate-papo, acho que fluiu aqui de maneira muito, muito tranquila e muito acolhedora. Mas vou deixar agora a palavra final com vocês, para vocês botarem um recadinho aí para a população. Vamos começar pela Ellen? Pelo coronel? Então, vou deixar aqui, Diana, o telefone. Pode falar para lá, ó. Para essa câmera aqui. Isso. Tá. Vou deixar aqui o telefone da Patrulha Maria da Penha, que é o telefone aqui da área central. Aí a gente direciona. É o 976-598931. 976-598931. A nossa salinha que a gente atende fica localizada ali na Lúcio Meira 375. É o antigo fórum. O pessoal daqui da cidade, eles identificam fácil. Se precisar da gente, a gente está à disposição. Estamos ali com acolhimento, com orientações. Precisar é só procurar pela gente. Bacana. Conta com a Polícia Militar. Obrigado a todos. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: na página do Instagram, na nossa página do Instagram, ali, se você botar 30 BPM, né? A gente consegue visualizar embaixo ali um link. Se você clica nesse link, ele abre um outro pop-up na tela. E aquele ali, ele leva para um outro link que tem todos os nossos contatos. Tem o Fale com o Comandante, você pode mandar um e-mail para a gente. Você tem o contato do WhatsApp dos principais DPOs, mais próximo da sua casa. Você pode fazer contato direto com o DPO. Você tem o contato da Maria da Penha, tem o contato da Patrulha Escolar. Você tem os aplicativos dali do 190 e outros aplicativos também que a Polícia Militar usa. Então, assim, se você clicar no nosso site, você não precisa nem acompanhar, não. Né? Quero acompanhar. Mas clica ali, só para você saber, a nossa página do Instagram tem todos os nossos contatos ali através daquele clique. No mais, o 30º Batalhão está aberto, as portas estão sempre abertas, né? Nós trabalhamos aqui, é o lema mundial das polícias, servir e proteger. E a gente está aqui para servir e proteger mesmo, faz parte do nosso trabalho. Faz parte do nosso trabalho, a gente tem toda primeira terça-feira do mês, a gente tem o Conselho Comunitário ali de Segurança, que ele é ali na UAB, às 10 horas da manhã. Então, querem falar comigo pessoalmente, podem ir no batalhão, mas eu posso estar numa agenda externa, né? Mas se vocês forem na reunião do Conselho Comunitário de Segurança, nas primeiras terças-feiras do mês, às 10 horas da manhã, vai estar lá todos o delegado vai estar lá, o pessoal representantes da Guarda Municipal vai estar lá, vai estar todo mundo lá, não só para prestar contas para a sociedade daquele nosso trabalho, como para ouvir, né, o cidadão de alguma demanda e poder explicar para o cidadão, né, o que está acontecendo ou acolher a sua solicitação e a gente tentar resolver. No mais, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de ter tido essa conversa, né? E dizer que a gente está à disposição. Não, eu que agradeço, Coronel, Ellen, pela presença de vocês aqui, por esse bate-papo fluido, né, que possibilita, né, a nossa população a ter um outro olhar, né, sobre a Polícia Militar e a ter um olhar também do belíssimo trabalho que vocês vêm desempenhando aqui na nossa cidade. Então, minha gratidão,
você aí de casa que acompanhou a gente até agora, dizer que é um prazer, e esse episódio, ele só é possível porque a gente conta com Maria Prado Beauty, que investe sim na beleza e cuidado, mas quando a mulher, ela se sente bela, ela se sente cuidada, ela fortalece a autoestima. Fortalecer a autoestima é necessário para que você, inclusive, busque ajuda, né, quando você precisa. Então, a gente fala de beleza, cuidado, mas a gente fala de acolhimento, a gente fala da Una, né, nossa mais nova patrocinadora que chegou aqui e é uma patrocinadora que acredita, é uma marca que acredita na força das mulheres. Então, isso faz muita diferença, porque quem chega está chegando para somar, assim como a Atos Print Visual, que chega também fornecendo produtos de qualidade, gráficos, concretizando ideias aí de mulheres que podem, quem sabe, se tornar empreendedoras. Grande parte do público da Atos Print Visual são mulheres que começaram a empreender, fazendo um bolinho de pote, tem lá a etiqueta, a sua marca, e aí você procurando um lugar que vai te atender bem e que com certeza também pode mudar a sua realidade de vida. Obrigada a todos vocês por nos acompanharem até aqui. Continuem, porque semana que vem tem mais.